Olá, terceiro ano. Vamos para a nossa aula de História e Geografia de hoje. O anexo 7, que solicita nessa página, nós vamos fazer em sala. Então, nós vamos na página 151, nós vamos estudar sobre Brasília, a cidade da Alvorada. Vamos lá? Página 151. Você sabia que o país em que moramos, o Brasil, já teve duas outras capitais? A primeira foi a cidade de Salvador, localizada no estado da Bahia, e a segunda foi a cidade do Rio de Janeiro, localizada no Rio de Janeiro. A terceira, construída há cerca de 60 anos, é Brasília, no Distrito Federal. Observe no mapa a localização dessas três capitais. Note que Brasília está em uma área central do Brasil, né? Aqui Salvador, aqui Rio de Janeiro e aqui Brasília. E o que significa a palavra alvorada? Significa amanhecer, primeira claridade da manhã. Então, Brasília, a cidade do amanhecer, a cidade da alvorada, né? Essa imagem aqui está disponível no site do IBGE e o acesso foi feito no dia 29 de março de 2020, certo? Então, nós vimos que antes de Brasília ser a capital do nosso país, primeiro foi Salvador e depois o Rio de Janeiro. E há quantos anos que Brasília é capital do Brasil? Que foi construída há cerca de 60 anos. Muito bem. Agora, na página seguinte, nós vamos ver como que nasce uma capital. Capital é uma cidade central, né, de um país, né? É o centro de um país, tá? Vamos lá. Vamos ler sobre como nasce uma capital. Que tal conhecer como tudo aconteceu? Vamos conhecer a história de Brasília, a capital planejada do nosso país. Então, ela foi planejada. Vocês se lembram daquela planta baixa que a prof trouxe na sala de aula, mostrou para vocês? Uma casa começa pelo planejamento, ela tem um projeto? Brasília é a capital do nosso Brasil e ela foi planejada, tá? Até as décadas de 1950, a região onde se encontra Brasília era ocupada por povos indígenas. Como não havia rodovias, o local era de difícil acesso. Por isso, era raro o contato desses povos indígenas com o restante da população brasileira. Após o início dos trabalhos de construção da capital, esses povos indígenas foram forçados a abandonar a área. Observe que quando o eixo fundamental foi aberto no ano de 1959, naquele lugar havia apenas o quê? Vegetação natural, né? Então, esse aqui é um cruzamento dos eixos monumental e rodoviário no início das obras de construção da cidade de Brasília, da capital do nosso Brasil. Na área onde hoje é a capital, não havia nenhum tipo de urbanização. Então, havia somente os índios que moravam lá, né? Então, aqui é uma vegetação natural, uma paisagem natural. Quem construiu Brasília? Quando o presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil entre os anos de 1956 e 1960, resolveu construir a nova capital, fez um concurso para que os arquitetos apresentassem o projeto. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer ganharam o concurso, né? Então, o urbanista Lúcio Costa ganhou e o arquiteto Oscar Niemeyer também. Veja abaixo o projeto que eles apresentaram. Esse projeto aqui foi o projeto inicial, né? E ele foi apresentado pelo urbanista Lúcio Costa, tá?
Ele era um projeto inicial da cidade de Brasília, denominado Plano Piloto, feito pelo urbanista Lúcio Costa, certo? Sob a orientação desses dois profissionais, trabalhavam arquitetos, engenheiros e milhares de trabalhadores braçais. Eles trabalhavam, não eram com máquinas, eram com os braços, tá? Carpindo, fazendo todo tipo de trabalho duro, pesado, né? Então, junto com os arquitetos, engenheiros, haviam milhares de trabalhadores braçais que vieram de vários lugares do Brasil para fazer esse tipo de trabalho, para a construção da capital do nosso país. Eles chegavam principalmente em caminhões, além de ônibus e também de aviões. A viagem até o local era longa, podendo durar muitos dias, dependendo da região de onde saíam e do meio de transporte que eles usavam, né? Demoravam muito mais tempo. Os operários envolvidos na construção de Brasília ficaram conhecidos como o nome de candangos. O que significa candangos, terceiro ano? A palavra candango tem origem africana. No dialeto quimbundo, e que quer dizer desprezível, olhem só. Então, candango era considerado desprezível, segundo os africanos. Embora inicialmente fosse um apelido dado pelos africanos aos portugueses, essa palavra foi usada também para dar nome aos trabalhadores que migravam para a área da construção da nova capital e passou a ser sinônimo de trabalho duro e também de esperança. Então, esses trabalhadores saíram de outros estados do Brasil para trabalharem na construção da capital do Brasil. Então, eles migravam, eles saíam, por exemplo, do estado do Amazonas, do estado de Santa Catarina, do estado de São Paulo, para irem à capital federal, para ajudarem na construção, né? Em homenagem aos trabalhadores que construíram a cidade, em 1959, o escultor Bruno Jorge realizou a obra Os Guerreiros, ou Monumento aos Candangos, que fica na Praça dos Três Poderes, onde trabalham os governantes do Brasil. Olhem essa imagem aqui. Com a inauguração de Brasília no ano de 1960, diversos veículos passaram a transportar trabalhadores em direção à cidade. Então, foi criado um monumento em homenagem a esses trabalhadores, denominado Monumento aos Candangos. E onde que fica esse monumento? Na Praça dos Três Poderes. E o que é a Praça dos Três Poderes? É o lugar onde trabalham os governantes do Brasil. A inauguração da nova capital aconteceu no dia 21 de abril de 1960, com uma grande festa. Olhem aqui o monumento aos candangos. Esse é um dos símbolos de Brasília, né? Em homenagem àqueles trabalhadores que saíram do seu estado, da sua cidade, para irem trabalhar, né, de forma braçal, trabalho duro, pesado, né? Mas para um bem maior. Então, agora nós vamos explorar documentos. Leia o relato de Raimundo Cláudio da Silva sobre a primeira vez que viu Brasília, no ano de 1959. Eu trabalhava no sul de Minas Gerais, em Itajubá, no departamento de estrada e rodagem. Lá eu realizava um serviço de terraplanagem, né? Ele trabalhava usando máquinas para tornar um terreno plano. Então, ele fazia isso no campo de pouso de aviões. Um dos engenheiros me perguntou se eu queria fazer um trabalho em Brasília, pois sou agrimensor. Ele era um profissional que realiza medições em áreas urbanas e rurais, né? E esse trabalho era muito importante. Então, ele disse: meu trabalho era muito importante na cidade que estava sendo construída. Eu disse que iria. Meus irmãos já estavam trabalhando lá, tinham um escritório. Eu fui de Minas para São Paulo de caminhão. Demorou 2 dias.
De lá, fui de avião até Brasília, cheguei à noite, a cidade estava cheia, toda iluminada, mesmo antes de ser inaugurada. Ela estava movimentada. Tudo estava sendo construído. Muita tábua, muita gente. Olhem a imagem. E aqui a foto do seu Raimundo Cláudio da Silva, relatando, né, quando ele foi a primeira vez em Brasília, no ano de 1959. Essa imagem mostra os homens desembarcando na cidade, livre para trabalhar na construção de Brasília, né? Aqui a foto do seu Raimundo. Nessa época aqui, né, no ano de 2019, ele estava com 93 anos de idade. E ele termina dizendo que ele pegou um táxi e foi até a Cidade Livre, cidade de Tábua, hoje Núcleo Bandeirantes, onde moravam os trabalhadores e meus irmãos. Ali todo mundo, engenheiros, operários, moravam, comiam e se divertiam juntos. Essa entrevista foi concedida a uma das autoras pelo agrimensor aposentado Raimundo Cláudio da Silva, aos 93 anos de idade, em 5 de outubro de 2019. Terceiro ano, com base nas informações do texto, né? Numere a sequência dos acontecimentos de 1 a 4, de acordo com o relato oferecido pelo senhor Raimundo, né? Segundo o depoimento, né, o relato que ele deu, vamos lá. Primeiro ele saiu de Itajubá, em Minas Gerais. Primeiro ele chegou em Brasília. Primeiro ele recebeu a proposta para trabalhar nas obras de Brasília. Ou primeiro ele foi para São Paulo? Primeiro ele recebeu a proposta. Então, nós vamos colocar o número 1 nessa aqui. Certo? Depois que ele recebeu a proposta, ele saiu de Itajubá, em Minas Gerais, né? Então, aqui, número 2. Depois que ele saiu de Itajubá, Minas Gerais, ele foi para São Paulo. Aqui, número 3. E, por último, ele chegou em Brasília, número 4, ok? Agora, 156, vamos lá, virando a página. Assinale com um X os meios de transporte utilizados pelo agrimensor em seu trajeto. Segundo o relato que ele fez, ele utilizou quais desses meios de transporte? Ele utilizou táxi? Sim, então marquem um X aqui. Ele utilizou avião? Sim, marca um X aqui. Ele utilizou esse tipo de meio de transporte? Sim, marca um X aqui. Ele usou metrô? Não. Então, avião, táxi e esse tipo de transporte, essa caminhonete, né? Indique como você acha que foi a viagem. Vocês acham que foi rápida e fácil ou foi demorada e difícil? Com certeza demorado e difícil, né? E explique por quê. Porque ele teve que sair de Minas Gerais, ir a São Paulo de caminhão, depois pegar avião até Brasília. A viagem demorou vários dias. Então, vamos escrever. Então, o porquê? A viagem foi difícil porque o agrimensor precisou sair de Minas Gerais e ir a São Paulo de caminhão e só então seguir de avião até Brasília. A viagem demorou vários dias. Número 4. O senhor Raimundo pode ser considerado um candango? E por quê? Sim, porque ele deixou sua cidade de origem, né? Ele migrou de Minas Gerais para Brasília para trabalhar na construção da nova capital. Ok, terceiro ano? Essa, então, foi nossa aula de hoje de História e Geografia.